Seja bem-vindo a mais um Égua do Nerd. E que alegria, olha só. Tô aqui devidamente trajado com meu uniforme toriamístico, posso dizer dessa forma, porque o cara que tá aqui hoje com a gente é especialista em Dragon Ball e outros animes também. Ele é produtor musical, ele é músico, ele tem a formação de design gráfico. E eu já tô dando um monte de spoiler da vida do cara. Eu quero que ele fale com a gente sobre como é que ele foi parar à frente de uma banda que hoje arrebenta aqui no estado do Pará. Acredito que ele já fez shows fora também. Olha, João Barros, o nosso João da banda Rasengan. Que legal, cara, ter você aqui. A gente fica muito feliz de poder receber pessoas que gostam muito daquilo que fazem. E você é um cara que se inspira na nerdice para chegar nos palcos e arrebentar hoje como músico e fazendo outras coisas também. Bem-vindo ao Égua do Nerd. Obrigado aí, Ronaldo. É um prazer aí, pessoal de casa aí. Espero estar contribuindo muito com conteúdo aqui de todos os tipos, tanto produção musical quanto na parte nerd, que a gente tem muita coisa para falar, né? A gente já estava batendo um papo antes de começar aqui e o negócio vai pegar fogo. Muito bem. E para você que está chegando agora por aqui no nosso canal no YouTube, já curte o vídeo, compartilha com a galera que você sabe que curte nerdices, e quem não curte, mas eu considero que todo mundo é um pouco nerd, tem o seu super-herói favorito, já leu o quadrinho uma vez na vida, já assistiu uma animação. Então, por mais que você negue aí que é nerd sim, gosta de nerdices, e vai ser um prazer ter você também acompanhando a nossa playlist aqui com todos os episódios do Égua do Nerd. Tem também os episódios do Língua de Jambu, que é apresentado pelo meu amigo Andrei Araújo aqui no SBT Pará. Então, maratone os nossos podcasts aqui do SBT Pará. Ativa o sininho também para você ser notificado sempre que as nossas matérias, os nossos episódios forem publicados aqui. E sem enrolação, João, o que te fez querer viver a vida como um cara que hoje leva para todo mundo a palavra da nerdice por aí? Porque quando tu sobe no palco e faz um show, canta as músicas clássicas que embalaram a vida de muita gente na infância, na adolescência, na fase adulta, são conexões emocionais muito fortes geradas ali, né? Com certeza. Assim, a questão da banda, ela até se mistura um pouco com a minha carreira musical no geral, assim. A Rasengan, ela nasceu ali em 2007. É até curioso, assim, é uma mistura bastante mesmo, assim. A Rasengan, ela surgiu de uma ideia do meu primeiro evento que eu frequentei, o meu primeiro evento de anime. Eu já fui até de cosplay de Luffy. Fui meio cospobre ali, mas fui. Era meu aniversário. Cheguei lá e aí eu vi um outro universo, assim. Era o Animazon que estava acontecendo no Colégio Olympus. Olympus. E aí eu fui lá, o Felipe, que era o baixista, e o Arthur, o guitarrista. A gente viu ali, nossa, cara, que loucura, assim, é um outro universo, que inclusive até hoje ainda é um choque para muita gente que não é de fora, né? A galera chega e vê, nossa, que isso, tanta gente, são os cosplayers, a galera do K-pop, a galera do RPG, dos games, então são pequenos universos ali dentro do evento ali coexistindo. Então, quando eu cheguei, que eu tive essa surpresa, eu falei, cara, eu nunca mais quero sair daqui, saca? É aqui onde eu quero residir, eu quero fazer alguma coisa. Eu queria estar nos holofotes de alguma forma, que é o que todos sentem ali. Eu costumo dizer que evento de anime é uma junção de excluídos, mas no bom sentido da coisa ali. Tipo, sabe aquela galera que é mais estudiosa, não se entrosava muito com os descolados na escola? Então, é um pessoal que se encontrou ali. São vários grupinhos de excluídos que se encontraram e estão arrumando seu lugar ao sol, né? E então, tipo, eu tive muito essa veia nerd desde muito novo. Eu fui uma cria da Manchete, né? Então, tipo, vivi a época do Tokusatsu. Inclusive, depois eu vou estar mostrando pra galera aí de casa aí uns vídeos meus cantando Jaspion, Jiraiya, Black Kamen Rider, essas coisas todas que eu vivenciei nos anos 90, né? Que era muito forte. E aí eu trouxe isso já para os anos 2000, já com a questão dos animes, né? Porque mudou, né? Antes, na TV aberta, era só Tokusatsu e foi moldando para essa fase do anime, né?
com canal fechado, né? Cartoon Network, a Animax, né? Fox Kids, né? Que virou Jetix, enfim. É toda uma história que vai se misturando e que acabou se misturando com a minha vida também. Então, naquele dia que eu fui ali pro Animazon, que eu vi a Shinobi 88 tocar, eu acho que era o primeiro show deles, e eu vi e eu pensei, cara, todos foi unânime, os três ali parece que se transmitiram ali o pensamento. Nossa, cara, já tem música disso, a galera toca aberturas de anime. E aí eu fiquei meio em choque ali. Eles nesse dia estavam super iniciantes também, a galera, seu Rai, um forte abraço pro Rai. A gente, inclusive, tu falaste do Rai, já fez um primeiro contato para trazê-lo aqui, para contar a história desses eventos que muito provavelmente, né, João, foram uma plataforma, né, para que vocês ficassem conhecidos na cena aqui, né? Sim, a Rasengan sem os eventos não seria a Rasengan, isso é fato inegável, assim, não teria cena desse meio geek, né? E aí, pô, a gente viu naquela época, eu já tocava em banda de metal, o Arthur já era de banda de hardcore na época, né? Eu era da Austin Burns, o Arthur era do Valsa, só o Felipe que não tinha banda ainda, tava começando, e aí a gente pensou, cara, por que a gente não leva a nossa pegada de metal pra dentro do mundo geek, assim? Porque a Shinobi sempre teve uma pegada de tocar as músicas mais puras ali, né? Mais do jeito que elas são de fato. E a Rasengan já veio com essa cabeça de não, vamos pesar a mão ali, sabe? E aí foi o que fez a banda se diferenciar. No começo a gente tocava as músicas do jeito que são, de fato, mas aí aos poucos a gente foi adquirindo nossa identidade, e que pra quem for no YouTube vai ver que a gente não toca nenhuma música de forma original. Todas são versões, é a versão da banda Rasengan. Então a gente viu ali uma oportunidade de estar presente, né, de viver isso de fato, de trazer para nossa vida. E, cara, eu posso dizer assim que as melhores experiências da minha vida foram de acordo com essa situação toda do meio geek, de estar inserido ali nos eventos, né? Posso dizer assim, ver no raio-x como é que funciona um evento, porque quem vai como frequentador tem um olhar. E quem tá ali como um prestador de serviço ou um organizador tem um olhar totalmente diferente e é um outro mundo, outro universo que você só consegue ter essa experiência realmente estando ou em cima do palco ou vestindo uma camisa de staff. E quando a gente te encontra nos shows, né, tem toda uma preparação para estar ali, toda uma reflexão que vocês devem fazer sobre o que tá no hype, o que vai atingir o público mais purista, né? Que assistia aos tokusatsus e é da tua geração, da nossa geração, que acompanhou os primeiros tokusatsus ali exibidos na Manchete, depois começaram a assistir Dragon Ball, tiveram contato com Cavaleiros do Zodíaco. Tu faz uma reflexão da tua vida e de como tu começaste a te apaixonar por tudo isso para poder também trazer isso pro palco? Cara, com certeza é inegável, assim, tipo... A Rasengan, ela trabalha numa outra vertente, assim. Se eu fosse realmente ir pro que marcou a minha vida, eu iria pro Jasper, pro Giban, pro Jiraiya, Changeman, essa galera toda. E aí eu ia pegar a galera dos 30 a mais, né? É uma outra faixa etária, que é uma faixa etária que, assim, tem os seus eventos específicos. Não frequenta tanto esses eventos. Às vezes leva os filhos, né? Sim, isso, mas não tem paciência para ficar ali na frente. Não, naquele vucu-vucu ali não tem jeito. E então, ali a Rasengan acaba não tocando essas músicas mais clássicas dos anos 90. A gente já pegou essa geração de agora, assim, que é a geração do anime, do Naruto, do Dragon Ball, e que é uma geração que também já está começando a entrar em fase de mudança também. A Rasengan hoje, eu, assim, não tenho a menor vergonha de dizer que hoje a Rasengan, ela não é mais o que era há uns anos atrás. A Rasengan ali de 2017, ali 2018, nossa, a gente tava no auge do auge. Todos os shows ali batia para mais de 1.500 pessoas fácil, assim, sabe? Nos eventos. E hoje em dia a gente já não tem mais esse mesmo apelo de público, porque o público se reciclou. É uma nova geração que já veio com uma outra cabeça, com outros gostos. Então é uma galera que já é muito do rap de anime, é uma galera do K-pop que tá muito forte, é uma galera... Eu vou me arriscar a dizer até dos funks temáticos geek, né? A galera do funk ali, que tem aquelas festas lá que... Enfim, já não é muito minha alçada, assim, mas
Então mudou muito o público. E esse público continua mudando até hoje. Então a Rasengan hoje já se tornou uma banda nostálgica. Querendo ou não, já se tornou uma banda que é um resgate do que acontecia há 10 anos atrás. E se eu fosse jogar hoje nessa área de Tokusatsu, eu já ia pegar um outro público e que com certeza não é o mesmo público que também a Rasengan tocou. Então, são várias vertentes, vários segmentos. E assim, eu posso dizer que o que realmente tocou a minha vida não é só o que eu vivi na Rasengan, né? Tem algo muito antes, né? Da época de Manchete, a época de Band, que era a época que passava os super-heróis de roupa colorida e armadura e etc, né? E quando a gente pensa em tudo isso, né, em como o anime, né, de antigamente, o que a gente acompanha hoje também, né, que, poxa, toda hora tem um anime novo, tem um mangá novo saindo, são milhares de temas. Eu acho que tem mangá sobre qualquer coisa hoje. É uma das maneiras... sobre qualquer coisa. Pode ter um mangá sobre uma casca de banana que fala, assim. Tô chutando aqui. Eu vou te falar que tem um que o cara, ele morre, ele é transportado para um mundo onde ele vira uma máquina de venda. Ou seja... ele vira literalmente uma máquina que o cara vai lá, pega uma água, um refrigerante ou um chocolate. Ele vira E deve fazer algum sentido isso, né? Deve ter um contexto. Me falaram que é bom. Eu ainda não vi esse, mas me falaram que é bom. E eu fiquei, cara, não, o tema ele é um pouquinho demais, assim. Já ultrapassou algumas barreiras, né? E eu te falo isso porque existe um tom educativo no mangá, de certa forma, né? Quando eu era criança... Além dos mangás, né, que eu tive pouco contato quando criança, eu já passei a ler Dragon Ball e... deixa eu me lembrar o que mais eu lia. Era o Dragon Ball e o Cavaleiros do Zodíaco, que saía pela Conrad. Eu tinha 14 anos, 15 anos. Então, a gente tem, um pouco antes disso, a forma, né, de os pais não estão ali tão presentes, eles estão vendo os animes, estão vendo outras animações também, não necessariamente... com esse traço japonês, né? Sim. Sei lá, o He-Man e por aí vai. X-Men. Mas ali existia uma terceirização da educação para a molecada, né? Uhum. Se o mangá fosse violento demais, era capaz, talvez, na cabeça de quem deixava o filho muito solto, assistindo televisão ou lendo alguma coisa, era capaz daquilo exercer na cabeça uma influência e tal. Na tua cabeça, as influências foram as melhores possíveis? Eu lembro das lições que o Seiya recebia, que o Shiryu, o próprio Yoga com a mãe dele, né? Uhum. E tudo aquilo me impactou de forma muito positiva, assim. Eu só olhava o lado bom de tudo aquilo. Foi assim contigo? Com certeza. E eu vou te falar, isso até vem de antes. Que quando a gente é um pouquinho mais novo, né? Porque, assim, Dragon Ball... Ali, Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que eu já tinha uns 11, 12 anos para 13, mais ou menos ali. E os Tokusatsu eu já peguei de antes, né? Eu devia ter uns 6 anos de idade. E algumas coisas eu peguei para reassistir, né? Alguns antigos, assim. Eu peguei Jiraiya para reassistir. E, cara, se tu assistir Jiraiya, o clássico mesmo lá, do filho, o sucessor de Togakuri, né? Cara, é lição atrás de lição em todos os episódios, não é só um, tipo, porque assim, tem aquela coisa do Tokusatsu, que é padrão no Japão de ter o monstro da semana, né? Ou o vilão da semana, então, tipo, porque lá eles passam um episódio por semana, né? Isso aí já é diferente, porque quando chegava pra cá, já chegava fechado já a série, então era episódio todo dia, né? Mas pra lá pro Japão era o monstro da semana, então, no Jiraiya, uma coisa que talvez muita gente nem lembre, ou só quem reassistiu recente, vai ver que o Torra, né, que é o protagonista, ele é um adolescente revoltado. Porque, assim, ele tem o avô dele de criação, né, que é que cuida dele e tudo mais, que é o Tetsuzan, né? E ele, assim, todos os episódios ele ensina alguma coisa pro neto dele, que é um neto de criação. E você vê que ele não é um herói que já chega, já com aquela cabeça bem feita, eu sou o herói que vai salvar o dia e tal. Não, ele é marrento, ele é preguiçoso, ele não quer seguir as coisas que o avô dele diz, e às vezes ele faz besteira também.
ele já várias vezes ele perde a armadura, que é a armadura do Jiraiya, ele chega a perder a armadura algumas vezes, chega alguém de fora, um outro ninja que é mais experiente, fala que ele não é digno daquilo, então ele tem que estar se provando o tempo todo, e as lições são sempre essas, de que assim, a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova todos os dias da nossa vida, até o fim da nossa vida. E no Jiraiya deixa isso bem claro, que não importa tu ser um cara muito forte, tu ter uma super armadura e etc, um carro da hora, mas tu sempre vai estar aprendendo lições novas, porque a vida ela vai tentar te derrubar várias vezes, né? Vai sempre estar ali sendo vários obstáculos, várias barreiras que tu tem que superar. A gente podia até depois fazer isso, né? Tentar dar uma ranqueada nos animes da tua vida ou nos mangás que te marcaram. Mas assim, eu queria primeiro falar de algo que me toca muito, né? Toda vez que eu falo sobre isso, que é a presença do Toriyama na vida das pessoas. Nossa. E não à toa, o nome da tua banda é diretamente ligado ao Toriyama, e tu pode falar sobre isso também. Mas assim, quando a gente enxerga em personagens como o próprio Goku, né, que tá à mesa aqui com a gente, né, o Shenlong, eu tenho a tatuagem do Shenlong aqui nas costas, tem o Trunks, tem outro material, a gente vai falar um pouco depois sobre ele, sobre o Sandland, que é uma obra que para mim deveria ter sido mais extensa, é uma obra curta do Toriyama, que fala sobre o bom uso dos recursos naturais, o como a gente deve estar em harmonia com a natureza, não ser preconceituoso com o que causa estranheza. A gente tem um personagem que é um demônio aqui, mas que é de uma benevolência sem limites, né? E depois a gente fala mais sobre o Sandland, mas é interessante a gente ver o quão o Toriyama é presente, né? Parece que ele não partiu, né? E ele vai continuar presente por muito e muito tempo na vida de muita gente, né? Cara, o Akira Toriyama, ele fez o que eu acho que todo autor, tanto de livros, de qualquer obra, todo autor busca, que é a imortalidade. E a imortalidade através da obra. E o Akira, ele fez isso. Porque, assim, a Rasengan, ela nasceu o nome, né? É engraçado porque o nome, ele não tem muita profundidade. Foi um negócio assim, vamos pensar numa coisa aqui, que nome será que a gente pode colocar? Vamos colocar o nome de um golpe de personagem. A gente botou o nome do golpe do Naruto. No começo, todo mundo achou meio bizarro, a gente achou realmente bem ruinzinho o nome, e aí acabou que foi ficando e a gente só foi deixando. Tu és mais fã de Toriyama ou do Oda? Do Toriyama, com certeza. O Oda é do One Piece. One Piece. Eu tô misturando os três aqui. É um tripé hoje, né? Do que a molecada gosta. Masashi Kishimoto, que é o de Naruto, o Eiichiro Oda, de One Piece, e o Akira Toriyama. Que os três ali, eles são, tipo, eram muito amigos. É uma trindade dos animes hoje, né? Uma trindade ali, é a galinha dos ovos de ouro da Toei. Da Toei Company. Então, assim, Naruto foi muito forte a influência, né? Continua sendo. Assim, Naruto, ele é engraçado como Naruto, ele se tornou o Dragon Ball dessa geração mais pra cá, né? Tem influência do Dragon Ball para a produção do Naruto, né? Com certeza. Total, né? Toda. O Masashi Kishimoto já deixou claro várias vezes que a Dragon Ball foi influência direta para a obra dele, em muitas coisas, em muitos aspectos. Lógico, tem suas mil diferenças de obra, porém, na forma de escrever, na forma de quadrinização, a gente nota essa influência direta deles. É claro que quem só assiste o anime ou tem um contato muito superficial pela obra, não vai notar, vai acabar falando assim, nossa, não, o cara tá viajando ali, porque não tem nada a ver uma obra com a outra. Mas, como a gente costuma falar, são os Battle Shonens, né? Que são os shonens de batalha, que são os shonens que o cara... É o anime que o personagem, protagonista, vai escalonando poder, descobre novos poderes, faz os grandes amigos e o One Piece é os amigos que a gente vai pelo caminho, né? Que o pessoal fala. Então, assim, os Battle Shonens, né? Que eles têm um padrão... todos eles vieram de algum lugar. E Dragon Ball, cara, foi meio que o núcleo disso tudo, de onde saiu muitas outras obras que até hoje continua saindo, né? A influência mundial. Para te ter uma ideia, eu vi um recorte ontem de um pedaço de um HQ eu acho que não sei se foi Civil War,
mas era um treinamento do Capitão América com Pantera Negra, onde eles reproduzem a mesma pose do Goku e Vegeta na primeira luta deles. É muito louco isso, cara, muito louco. Eu vou atrás disso aí, eu achei muito legal. Depois eu vou achar e eu vou passar pra É ti. igual como a gente fala aqui em Belém, né? O rabo de arraia que o Akira dá com a moto, né? Que foi reproduzido por inúmeros autores em filmes, em animações. Então uma coisa vai influenciando a outra, né? Ali o conceito de cyberpunk ali tava na raiz, né? E o Toriyama, ele tem esse peso, né, João, de uma certa inocência. Aí a gente pode ver que é o mesmo perfil, talvez, do Naruto, né? De ser inocente, de ter o objetivo dele, de se superar o tempo inteiro. É assim com o Goku no Dragon Ball. E essa inocência é colocada à prova, muitas vezes, em batalhas épicas, né? Onde você fica emocionado e de tão emocionado acha, e aí tu pode falar sobre isso também, você acha que vivenciou uma coisa que não existiu. Como todo mundo acha que no dia do 11 de setembro estava assistindo Dragon Ball e não estava passando Dragon Ball. Não tava, exato, é um efeito ali meio... Então, assim, eu particularmente, eu sempre falo, assim, que Dragon Ball ele foi o começo de tudo mesmo, né? Então, tipo, cada personagem, eles são muito distintos ali, né? O Goku, o Luffy e o Naruto, né? Eles têm suas diferenças ali, suas personalidades bem cravadas um com o outro, mas todos eles vieram de um começo, né? Que é o Goku, que é aquele garoto inocente, que não tem muita noção das coisas, mas que é super forte e que ele tá disposto a ajudar os amigos dele, né? Que é um princípio básico ali de tudo, né? E o que tu acha que aconteceu para hoje? Eu considero, e não só considero como os números estão aí para provar, hoje os mangás vendem mais do que os quadrinhos de super-heróis tradicionais. Da Marvel, da DC, da Image, enfim, seja lá de onde vierem os personagens que fazem parte desse universo que é um pouco mais ligado à cultura americana, né? Você tem a cultura da Ásia predominando hoje, não apenas com os mangás, com os animes, você tem os doramas, você tem o K-pop. A gente hoje, como sociedade jovem, digamos assim, olha muito mais pro que vem da Ásia. Oriental, né? Cara, eu posso explicar de uma forma, assim, posso estar enganado, mas... A tua visão, né? É a minha visão. Eu acredito que seja pela forma de escrita dos autores. Porque, assim, isso aí, inclusive, eu já vi vários vídeos e vários debates a respeito disso, né? Que a forma de escrita do HQ para a forma do mangá, os personagens, como eles são escritos, é muito diferente. Pode reparar que quem de todos os HQs, assim, o personagem mais querido é o Homem-Aranha, né? Homem-Aranha, Batman, aí vem o Superman. Eu acredito que, assim... É mais ou menos nessa ordem. Eu vou reformular minha pergunta. Qual é o personagem que as pessoas mais se identificam nas HQs? É o Homem-Aranha. Por quê? Ele vive uma vida que a gente viveria também, né? Que é aquele cara que ele combate o crime, mas ao mesmo tempo ele tem que ter o trabalho dele, porque senão ele tem que pagar as contas e aluguel, e é o chefe enchendo o saco dele ali. Então, qual é a questão? Ele é humano. E isso é uma das coisas que os mangás retratam melhor do que a HQ. É a humanidade dos personagens. Porque você vê assim que o Goku, por mais que ele seja a um nível Superman de força, que é um cara que destrói planeta com um soco, se ele quiser, porém, ele tem filho, ele tem a vida dele. No próprio Dragon Ball Super, que já é bem alopradinho de muita coisa, mas o Goku, o primeiro episódio, ele tá colhendo nabo, cara. Ele tá num trator fazendo a plantação lá porque a esposa dele, a Titi, mandou botando quente com ele. Botando quente, que falou, cara, tem que trabalhar, pô. Tu só quer treinar. Então, assim, são coisas que os mangás, eles retratam de uma maneira mais humana. E já nos quadrinhos HQ, como já é uma coisa um pouco mais pesada, muitas vezes, a galera já não tem tanto esse apego. É um apego emocional que as pessoas têm, né? De identificação. De, pô, isso aqui que o cara tá passando, eu também passei, pô. E já, pô, quem é que vai ser um
um milionário que veste uma roupa pra sair batendo em bandido por aí, sabe? É mais difícil. Eu acho que é por isso que hoje tem muita gente que curte muito o Asa Noturna, Sim. que gosta dos Jovens Titãs, porque você tem... E são ótimas histórias, né? Eu consumo essas histórias, são maravilhosas. Se você notar, nos HQs mudou muito o tom dos HQs de décadas pra cá. Por quê? Por causa dessa identificação. Você vai ver que os personagens, eles aparecem... tem sagas, né, deles que eles estão muito mais vulneráveis do que em outras, né? Antigamente era só poder e é isso, vou mostrar o quanto que eu sou forte, vou combater os vilões, etc. E hoje em dia você já vê muito mais as questões individuais, de psicológico deles, uns debates muito fortes, né, que tem, até de preconceito, de coisas que, assim, o Homem-Aranha sempre trouxe isso, desde sempre, mas você já começou a ver isso muito em Superman, muito em Batman, e o próprio Superman no filme mesmo, né, entra aquela questão dele ser um alienígena super poderoso que pode fazer o que ele quiser, e a crítica pública cai em cima dele, né? Então isso daí é muito interessante, isso daí desperta mais atenção. E esse Superman que vem aí em julho, né, do David Corenswet, tudo que está sendo feito no marketing acerca dele é de que ele é o mais humano e se sentindo estranho também no meio da humanidade possível, assim. Sim. E tende a ser um ótimo filme exatamente pelo que a gente está discutindo aqui, né, de você ter a familiaridade com o personagem. Né, e você vê que tem o temperinho do James Gunn ali também, né, que vai dar um outro tom, né, pra ele. Então, eu acredito que a DC tá com uma grande chance de virar essa mesa finalmente em cima da Marvel. Por isso que o Thunderbolts, eu não sei se você assistiu, eu tive a oportunidade de assistir recentemente, ele fala sobre isso, sobre as vulnerabilidades dos personagens. É uma galera que é gente como a gente, que tem os nossos problemas, só que eles têm... um tem super força, outro... né, mas tem um cara lá que ele vive na cabeça dele com vários universos dentro da cabeça dele, que é o Sentinela. Então, à medida em que você permite que personagens eles sejam o teu reflexo, e o anime e os mangás fazem muito bem isso, você tem uma galinha dos ovos de ouro, né? Sim, com certeza. E você vê que a Marvel conseguiu, nesse multiverso que eles fizeram agora, né, no UCM, né, no caso, eles conseguiram fazer essa proximidade, essa familiaridade, né? Tanto que, depois que o Tony Stark morreu, todo mundo ficou quase de luto, né? Assim, porque a galera mesmo ele sendo bilionário, mas os autores, os diretores, eles conseguiram deixar o personagem muito humano, muito propício à falha. Ele falha muito, né? E foi o humano que instalou os dedos e resolveu as coisas, Exatamente. Né? Tá até a manopla do cara aqui atrás, né? Vou até puxar aqui. Essa manopla, ela é da galera da Tsunami, que são parceiros aqui do nosso projeto. Acende até luz aqui, deixa eu ver se eu consigo acender. Hein? Tem um negócio, tá aqui, ó. Tem um LED, né? É a manopla pra gente, caso, né, queira resolver, porque a gente tá vivendo uma superpopulação. Por aí tem muita gente na rua, tem muito carro, mas não precisa resolver desse jeito, não. Tá aqui o Thanos, ele resolveu do pior jeito possível. E aí, eu queria te perguntar, João, sobre perrengues, cara, porque todo mundo que vem aqui passou alguma situação de dificuldade para poder chegar onde chegou, né? Ou passa ainda, né? Já teve aquele show que falhou tudo, aquele evento que deu tudo errado. Não precisa citar onde foi, quando foi, mas pode dizer como foi, né? Porque a gente fica curioso aqui também. Cara, como muitos que estão acompanhando aí sabem, né? Eu toco em várias bandas, né? A Rasengan é uma delas. A Rasengan foi a que me trouxe até aqui, né? Por ser do contexto nerd, geek e etc. Mas por tocar em muitas bandas de diferentes nichos, cara, eu já passei também muitos diferentes perrengues também. E a própria Rasengan já passou vários, cara. Assim, se eu puder te falar alguns que foram bem marcantes, cara, pra mim. Olha, já teve evento que... Recente isso, acho que foi 2019. Não vou citar nomes, né? Mas a gente tocou num evento que teve um problema muito grande de horário. A gente ia encerrar o evento às 18 horas, a gente foi encerrar o evento às 20 horas. Então o público já estava
Cansado, chateado. E foi embora. Então, assim, quando a gente subiu no palco para começar a se arrumar, eu acho que, assim, de umas 1.000 e tantas pessoas que tinham no local, se tivesse, eu acho que 50 era muito. E era o pessoal que tava nos estandes desarrumando e ficou um pequeno público lá para ver a gente. Mas tinha um Sub-Zero magrinho lá na frente. Ele não tava nesse. Você sabe quem é, né? Eu sei, eu conheço ele. Tá em todos os shows da Geek Band. Gente boa demais aí. E aí, nesse evento, a galera foi embora. Isso aí foi só uma parte do problema. Depois que a gente subiu no palco, o palco ele era estreitíssimo. Eu me sentia um action figure em cima de uma estante. Porque assim, tocou um do lado do outro, sabe? Com muito medo, né? Medo de cair. Cara, muito estreito mesmo o palco. Cabia a bateria e assim, eram 4 naquela época. Uma bateria do Guitar Hero, aquela pequena. Quase isso. E o som do palco, cara, o som, ele não era um som pra banda, de fato. Ele era aquele som de aparelhagem, assim, sabe? Aquela caixa autona, assim. Horrível, horrível. Mas pelo menos a banda recebeu. Não, recebemos normal, assim, normal. Eles cumpriram... Mas é ruim, né? É Nossa, ruim passar. Horrível. E aí, a parte mais pitoresca da história. A gente começou a se arrumar, a gente ia entrar, acho que eram umas 7h40, mais ou menos, já tava muito atrasado já tudo. E aí, quando a gente tava se arrumando para começar a tocar, tinha um telão de LED atrás, sabe? E aí, chegou um pessoal lá, com os organizadores, e falaram que eles precisavam retirar o telão, porque eles tinham alugado o telão para a final da Copa Verde, do Paysandu, para um bar. Meu Deus do céu. Então a gente teve que esperar eles retirarem o telão, porque como atrasou o evento, o cara, ele marcou, e tipo assim, disseram para eles, olha, o evento vai terminar a tal hora. Aí o cara, beleza, vou lá retirar o telão para alugar para outro, né, para ele não sair perdendo. E vocês tocando e o cara tirando Não, a tela. aí a gente teve que esperar ele tirar, eles desmontarem, né, porque é placa por placa e tem toda aquele coisa, aí a gente perdeu uma meia hora nisso, a gente foi tocar, a galera já tinha ido embora. A gente tocou por umas 6 pessoas, incluindo o organizador do evento. E a gente fez o show do jeito que a gente tinha que fazer, né, cara? Todo mundo tem uma história dessa pra contar, né? Quem faz evento, não tem jeito. E olha que isso daí foi recente, né? Tem uns 4 anos no máximo. Então, e pra você ver que não faz muito tempo que a gente passou isso. Então, independente da tua experiência, tu sempre vai estar sujeito a passar algumas coisas. Logicamente, né? A gente aprende que, assim, se a gente for trabalhar com um meio profissional, entrou dinheiro no meio, é contrato, são as ditas exigências, né? A gente tem que colocar lá umas imposições. A gente só pode tocar esse horário e sob essas condições. Porque se a gente... as ditas exigências que as bandas fazem, que é muito comentado por aí, que é tratado às vezes com estrelismo, na verdade são condições para o trabalho ser efetuado. Para fluir direitinho. Para fluir. Né? Eu vou usar uma comparação bem esdrúxula aqui, mas é como se você chegasse com um cozinheiro, desse um copo de água e uma vasilha para ele e falasse, cara, faz um bolo aí. Não dá, né? Aí o cara vai olhar assim, cara, e o resto? Eu não vou ter os instrumentos para fazer, eu não vou ter os condimentos aqui, e aí, como é que vai ser? É mais ou menos por aí, sabe? E quando tu olhas assim para tua trajetória, shows lotados, muita gente feliz, porque a gente sabe que quem vai para um show da banda Rasengan tende a voltar para casa mais leve para o dia seguinte. A ideia deve ser exatamente essa, né? Sim. Tem até cachorro caramelo aqui participando do show. Esse aí foi no show do System of a Down Cover que eu canto, né? São meus outros projetos, né? Como eu falei, eu tenho vários projetos. Esse é o System of a Down Cover, que a gente tocou no Festival do Estúdio Pub. Foi lá no Nabeira, um lugar... Foi muito louco mesmo. E do nada esse caramelo subiu e botaram ele no palco. Mas tu sabes que, por exemplo, o baterista do System of a Down, ele é quadrinista e tem um... Ele lança quadrinhos. Não sei se tu sabias disso, estou te contando agora. Mas assim, tende a ser, né, muito mais familiar apresentar esse universo nerd para um roqueiro, né? Eu acho que tem muito roqueiro nerd que adora quadrinhos, que curte animes, enfim, que vive o seu dia a dia como nerd também. Sim. Não à toa, vários aí citam autores de quadrinhos, né, nas suas obras. Sim, e vice-versa, né? Vice-versa. Como autor de Jojo,
todos os stands, né, dele lá, que são os espíritos, né, eles têm nomes e golpes de bandas, né? Tem o Deep Purple, tem o AC/DC, tem o Metallica, então eles usam, né, essas referências, são muito ligados, né? Em Jojo é completamente ligado, é música e moda, né, junto ali. Então a gente vai ver muito isso, né, essas influências das coisas. Isso aí foi um festival do Estúdio Pub, né? Que lotado, né, cara? Lotadaço, foi o evento que teve o Sepultura, salvo engano. E o Massacration? Não, foi o Sepultura, só o Sepultura tá. de banda grande. E a gente tocou junto com o Caio Mac Bezerra, que é o vocalista do Project 36, né? Que é uma banda lá de São Paulo, bem conhecida, né? E a gente fez esse showzaço aí, cara, com eles. Essa aí é a minha banda, é a banda Cartel Rock, que a gente faz o tributo New Metal. E que inclusive é até um gancho legal, que a gente tá falando sobre nostalgia, né? A gente tá vivendo a era dos revivals, né? Tanto na parte geek quanto na parte musical. Então, tipo, hoje em dia... a galera, por essa época aí de New Metal, né, que é o estilo, ele é dos anos 2000. Então, tipo, foi um estilo que estourou muito ali com Linkin Park, Korn, System of a Down, Slipknot. E todas essas bandas estão em alta de novo, né? Estão tocando pra caramba. Ou seja, né? tu ias pro Solamar ouvir Garagem 32, com certeza. Eu cheguei a pegar essa fase do Garagem aí. Muito bem. O Garagem nem sei se toca ainda. Não. A galera já dispersou, tá? Cada um pra um canto do estado aí, tá uma loucura. E o que é mais interessante para ti no teu dia a dia? É até difícil fazer essa pergunta, mas assim, tocar os grandes clássicos do rock, como você faz no show, né? Porque são clássicos ainda que, de repente, a tua pegada seja de bandas mais contemporâneas, digamos assim, mas tem clássicos aí a rodo de bandas contemporâneas também. São os clássicos modernos, né? Os clássicos modernos. Ou trazer essa pegada das aberturas dos animes como algo que você faz com a Razenga. Onde é que tu te sente com o coração mais aquecido, assim? Cara, assim, hoje eu posso dizer que eu realmente tô muito de cabeça no meio do rock mesmo, dessa parte... Do New Metal, Metalcore, que é essa vertente, né, de música underground, e que eu tô bem de cabeça mesmo em vários projetos. Acabei de vir de uma turnê com a Avenged Sevenfold Cover, né, que eu faço segunda voz lá com o Yuri. E então, tipo, eu tô muito de cabeça nesse momento, tô de coração também, porque é uma coisa que você não pode ir pela metade. Assim, você tem que ir de coração mesmo, de cabeça, porque assim, precisa de muita dedicação, de treino, de horas afinco ali, de estar ali estudando, vendo as melhores formas. Você vai para uma turnê, por exemplo, como eu acabei de vir, eu peguei, foram 5 shows seguidos, então super cansativo. Só da gente pegar a gente teve um ônibus nosso, né, que foram 2 bandas, né, foi a Avenged Sevenfold e Evanescence junto. Então, a gente alugou um ônibus, terminava o show, arrumava as coisas para dentro do ônibus, ia pro hotel, dormia, acordava cedo, ia para outra cidade. E assim vai. Então, é muito cansativo pro corpo. Então, já tem que estar preparado fisicamente para isso, mentalmente, porque vai chegar uma hora, quando chegar no final, essa aí são imagens da turnê, inclusive. Não tem semente dos deuses para recuperar tudo? Vai chegar ali pelo terceiro show... já vai começar a bater um desespero, assim, de, meu Deus, faltam 2 shows ainda. Eu não aguento mais. Aí quando tu olha no olho do cara que tá te esperando pra te ouvir tocar... Aí muda. Aí muda tudo. A adrenalina vai É a semente dos deuses. Essa que é a semente dos deuses, são os amigos que a gente encontra pelo caminho. Então, assim, tem que estar de corpo e alma mesmo, de cabeça. A Rasengan, por muito tempo, foi uma banda assim pra mim também. A gente... inclusive, a gente saiu de um hiato, né, recentemente. A gente deu um hiato de 1 ano ali, mais ou menos. A gente deu uma parada para ver qual era o nosso... qual a nossa área de atuação. Às vezes é bom a gente parar para pausar e refletir. O que é que a gente precisa fazer daqui em diante? Porque, às vezes, você insiste em algumas coisas que não estão dando o fruto que você espera, né? E a Rasengan foi uma banda muito frutífera, deu muitos frutos. Se eu tô aqui hoje, aqui contigo, é por causa dela. Uhum. Então, é uma banda que eu tô colhendo frutos até hoje. Porém, é uma banda que hoje a árvore já deu uma secada.
Então, por isso que eu tô em vários outros projetos, indo para metal, indo para rock, hardcore, enfim, tudo que pinta aí eu tô indo, né, de rock, e buscando me redescobrir, me reencontrar como músico, né? Eu acho que a cada projeto que você entra, a cada projeto novo, cada momento da sua vida é uma redescoberta, né, que você tem. Então, a Racenga, ela passou por essa pausa pra gente justamente parar e pensar assim, e agora? Como é que a gente vai fazer? O público mudou. Não é mais a galera que ia para os nossos shows, o pessoal que ia para o nosso show cresceu, teve filho. Tá cheio de responsabilidade. Tá cheio de responsabilidade, não vai mais para evento. Então, a galera que vai hoje já tá com outra cabeça, já gosta mais de festinha de música eletrônica, já é uma outra... E já não dá mais tanta atenção para as aberturas de anime. Então, a gente viu que era uma hora de uma pausa para se reciclar. Aí o que a gente fez? A gente deu essa pausa. A gente ainda toca música de anime, mas a gente começou a tocar algumas músicas que são tidas como revival, né? A gente tá fazendo um tributo ao Wannabe Tour, né? Que é aquele tour de bandas que estavam vindo aí de emo com hardcore, né? Good Charlotte, Yellow Card, A Day to Remember, essas bandas assim que misturam emo com metal no meio ali, etc. Bebendo na fonte do Green Day ali atrás. Sim, do Bad Religion. Exatamente. Né? E a gente tá indo um pouquinho para esse caminho. A gente fez um show no Estúdio Pub recente, a gente tem alguns vídeos que a gente postou também no YouTube até, mas ainda tá engatinhando esse projeto. Então a gente sentiu que vai ser uma mudança de público muito grande, a gente já sentiu isso, já sentiu que não é o mesmo feedback, não é aquela mesma galera que esquenta, que vai para cima. Então a gente tá indo com calma, tá indo bem mais cuidadoso e dando aqueles passinhos para ver o que vai render na frente. Cara, é muito bacana, a gente vem empolgado falando de tudo isso, né? Falando da tua carreira e também me sentindo como o que você discursou agora, né? Exatamente dentro daquele público que fica mais seletivo, que não tem tempo para muitas vezes ficar até tarde num evento, é desgastante. Sim. De repente a gente, não sei você se já tem uma cria, né? Eu tô com um que vai fazer 18 e é puxado, né? Você ter que acompanhar o filho e se dedicar a estar presente com a mesma energia de um moleque com metade da tua idade, assim, é difícil, né? E aí eu te falo isso porque dentro do teu dia, tu deve curtir jogar um videogame, ler um quadrinho ou um mangá, assistir um anime. Como é que tu divide o teu dia? E eu te pergunto isso até para dar dica para quem tá acompanhando o podcast. Como é que um cara depois dos 30, já beirando os 40 como a gente, faz para gerenciar o seu tempo, tendo ainda N responsabilidades? Cara, é muito complicado. Tanto que eu não me... Como é que eu posso dizer assim? Hoje eu tô de forma autônoma. Eu tô trabalhando... Faço trabalhos lá pro Estúdio Pub, né? Que é a minha casinha lá. Faço trabalho audiovisual para lá. Mas as bandas ocupam muita parte do meu tempo. Então, para mim, é até muito difícil eu estar trabalhando no local fixo, como a minha área de vídeo, de produção de vídeo, de fotografia... é muito noturna, fica até difícil eu trabalhar em alguns lugares de forma fixa por causa das bandas. Então, assim, eu tenho que ser muito seletivo nos trabalhos que eu vou fazer e na forma que eu vou administrar meu tempo de fato, porque o meu, como é que eu posso dizer assim, o meu trabalho, ele não é um horário normal, né? Ele não é aquele horário que você acorda às 7 da manhã... para chegar lá no seu trabalho às 8 e sair 17, 18 horas, sabe? O meu trabalho, na verdade, ele começa na diversão das pessoas, né? Então, a pessoa que sai do trabalho, que vai para sua casa, toma um banho, se arruma, vai para lá para se divertir. Então, o meu trabalho acaba sendo o entretenimento, né? Tá em cima do palco, a partir de 10 da noite até 4, 5 horas da manhã, estamos lá na labuta. Então, até baixar a adrenalina e dormir é a hora que as pessoas estão acordando para trabalhar. Então, é muito... O meu trabalho, ele é muito... Ele precisa dessa administração de tempo, porque às vezes eu posso estar na minha skin de músico, assim como às vezes eu estou na minha skin de editor de vídeo. Então, tipo, eu tenho que saber muito essa questão de saber que horários eu tenho que acordar, que horários eu tenho que estar ali sentando na frente do computador para resolver alguma demanda, etc. Então, é
é uma disciplina. Precisa ter muita disciplina. Às vezes eu falho nessa disciplina, como todos nós. E que horas tu te diverte? Tu joga videogame, tu assiste tuas coisas? Cara, eu tenho um hábito muito grande de comer e assistir alguma coisa. Então, quando eu paro ali pra comer alguma coisa, é quando eu assisto um anime. E às vezes, por exemplo, eu termino de editar alguma coisa, aí eu vou pra exportar o arquivo. Aí eu paro pra assistir algum vídeo ou alguma coisa. Tipo, é nos pequenos intervalos, assim, sabe? Então, tipo, eu tenho que estar fazendo isso até para não dar aquela surtada, né? Porque você fica muito preso ali com o trabalho e uma hora a tua cabeça começa a fumaçar, cara. Pode dar um burnout, tem que ter cuidado, né? Já tive problema com burnout, inclusive. Há tempos atrás, quando eu trabalhava de forma fixa mesmo, ali, CLT, nossa, cara, era difícil, cara, difícil mesmo. Porque... imagina você ter 2 vidas funcionando juntas ali. Você acorda às 7 da manhã para bater um ponto às 8 da manhã, sair às 17 e já pegar, ir para casa, arrumar as coisas e sair correndo para ir tocar. Então, o corpo, cara, uma hora ele vai falar assim, amigo, vamos dar uma... segura. Vamos dar uma segurada. Porque senão eu vou te segurar, né? Exatamente. E assim, João, eu sempre pergunto isso para quem vem aqui, né? Ou volta e meia faço essa pergunta. Aonde tu queres estar profissionalmente e como ser humano também daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? O que tu tá projetando para tua vida? Ou tu é o tipo do cara que não pensa muito nisso, vive um dia de cada vez e vai deixando rolar? Cara, isso aí é engraçado, essa pergunta, porque no meu emprego anterior, a minha gerente fez essa pergunta pra mim. Ela pergunta assim, de RH. É tipo isso, ela falou assim, como tu te imagina daqui a 5 anos? Aí a minha resposta eu acho que vai ser parecida, assim, eu falei pra ela, cara, de verdade, eu não sei nem o que eu vou almoçar amanhã. É muito difícil eu conseguir te prospectar como eu imagino o que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos, porque... A minha vida ela é tão dinâmica que daqui a 1 ano eu posso estar fazendo uma coisa completamente diferente, vivendo algo que eu nunca vivi. Porque se eu pegar, por exemplo, hoje, que estamos em maio, para maio do ano passado, o que eu estava vivendo em maio do ano passado era completamente outro universo. Então, assim... mesmo dentro do mesmo escopo aí da musicalidade, sim, mas era outra coisa que você fazia. Outra coisa, porque assim, por exemplo... eu acho que foi em 2023, eu trabalhei muito com produção de vídeo dentro de dos festivais do Studio Pub. Então, eu tava mais videomaker do que músico. Então, a minha realidade era outra ali, mas tudo ali dentro do mesmo universo. Só que, assim, era outra pegada, assim, edição de vídeo, aí corre pra cima, vai gravar fulano, vai gravar ciclano, e aquela correria doida de produção, né? Então, o que mudou de lá pra cá, nossa, um abismo, porque hoje eu tô mais em cima do palco do que com uma câmera na mão. Então, acabei de vir de uma turnê. Isso, ano passado, em maio do ano passado, era só cogitada essa turnê. Então, a galera só falou, olha, talvez role uma turnê. Com a Razenga ou com outra banda? Com a Afterlife. Afterlife. Que é o Avenged Sevenfold Cover. E a gente tava ali ainda dando os primeiros passos ali para tentar fazer shows fora do estado. De repente engatou uma turnê e a gente foi para cima. Então, eu não consigo te dizer o que eu estaria fazendo daqui a 10 anos ou 5 anos. Mas eu consigo te dizer que, com certeza, que os meus objetivos é estar rodando o país ou, quem sabe, rodando para fora do país com banda, e fazendo música. Pelo que eu sinto da tua personalidade, né? Quem sou eu para dizer isso, né? Mas eu te vejo muito daqui a um tempo como um mestre Kami da vida, assim, passando o conhecimento do que tu viveu, tocou, produziu para outras pessoas. Então, tu és um cara muito ativo. Dificilmente tu vai para uma cabana igual o Thanos fez depois que estalou os dedos. Cara, eu falo que eu não me imagino parado numa cadeira numa repartição pública, cara. Pra mim tem que ser loucura o tempo todo e eu acho que eu vou viver essa loucura até... Porque assim, eu já... Querendo ou não, a gente tem uma idade próxima, né? Uhum. Então, tipo, também já tô meio velho nerd. Então, quando assim, eu já tô... Falta o quê? 4 anos para meus 40. Então, eu já sei muito bem o que eu quero fazer da minha vida. Uhum. Já tô bem grandinho, né? Então, eu me imagino chegando a 50, 60, 70 anos, se Deus quiser,
também vivendo alguma coisa dentro da música, dentro da produção. Então, pra mim, repassar isso à frente, cara, maior prazer do mundo, Pronto, cara. acertei. Eu gosto demais, cara. Inclusive, já dei oficina de fotografia. Legal. E eu sempre... as pessoas me procuram muito pra perguntar coisas sobre edição, sobre música e etc. E eu ensino com o maior prazer do mundo, porque pra mim, eu acho que o conhecimento ele tem que ser passado à frente. Não adianta, eu vou levar isso pro túmulo, cara. O conhecimento não, ele é imortal. Assim como as obras do nosso Akira Toriyama, que a gente falou no começo da conversa, é algo imortal, é algo que nunca vai ser extinto enquanto for repassado à frente. Eu sempre quis fazer o que eu vou fazer agora, e se tu disser não dá para eu fazer isso, porque eu vou fazer besteira aqui. Mas tem como puxar alguma canção que pra ti é muito marcante, a capela, nem que seja só o refrão aqui, tu pode não estar com a voz aquecida, pode estar meio enrolado para fazer isso. Até tomar uma água. Mas dá para fazer isso, é possível. Porque, assim, a música da vida do Velho Nerd é a música de encerramento do Dragon Ball GT. Para mim, essa é a música que me define e eu choro quando eu escuto. Não precisa nem cantar essa aí, porque eu não quero passar vergonha no podcast aqui. Mas tem alguma que tu pode puxar só para dar aquele ar nostálgico, já que a gente está caminhando para o final aqui do podcast? Cara, pedacinho só. Tem muitas, né, cara, que marcaram, assim. Agora, assim, são muitas músicas que me marcaram, mas de supetão, a música que me vem em mente, pegando esse embalo aí de Dragon Ball, é A Garra no Coração, né, do nosso querido Anísio Melo Júnior, né, que gravou essa versão, que é a Angels, né, que é o encerramento da saga do Majin Buu, que eu acho muito bacana essa música. E no falecimento da Akira Toriyama, lá no meu canal, tem um vídeo que eu gravei ela cantando e no final eu me emocionei valendo, assim, eu deixei, assim, eu terminei de gravar o vídeo eu já tava já com o nó aqui na garganta e choro foi embora, assim, sabe? E que, inclusive, o Akira Toriyama, ele faleceu, né, numa certa data, e pouco tempo depois o meu pai faleceu. Então, caramba, me marcou, assim, bateu muito forte, assim, sabe? E com certeza, cara, A Garra no Coração é uma música que assim, ela me marcou pra caramba, porque ela marcou também uma fase muito legal da minha vida. Agora, deu até um branco aqui, mas é aquela do eu sei, eu sei, eu sei. Já faz tempo, ainda me lembro de tudo aquilo que passou, das palavras que nós dissemos, paz, felicidade e amor. Essas são as nossas armas pra deter a solidão e a dor. A amizade da gente é forte e sempre ela triunfará. E sinto energia quando eu vejo você. Ficou com a gente o maior poder. Com meus amigos e muita garra no meu coração, todo sonho vai se realizar. Sempre verdade, fé, esperança iluminando meu viver. E o nosso dia está para chegar. Todo sonho vai se realizar. Sempre sentindo a alegria e o prazer de viver. Porra, de arrepiar, cara. Olha aqui, tu é doido, cara. É uma música que tem que cantar com o coração, cara. Até capela me deixa muito sem jeito, assim. Eu errei um trechinho da letra aí, mas... Porque na hora problema. Que botou aí, eu perdi um pouco o fio da aí já fica o convite para você acompanhar todo o trabalho do João nas redes sociais, porque ele vem já realizando um trabalho que eu estava assistindo aqui, alguns trechinhos, né, do que ele vem realizando no YouTube. Tem vídeos com milhares de visualizações, pena que não é monetizado, né? Cara, infelizmente, como eu gosto de contextualizar o público, né? Como vocês estão vendo, isso é o trecho do vídeo da Garra no Coração, né? Vocês veem que o meu quarto quase não tem quadro de Dragon Ball aqui. Quase nada, né? Então, assim, eu gosto de contextualizar, eu gosto de botar cenas, né, do anime, das séries, e aí acaba que os direitos autorais vão lá em cima, assim, negativo. Você não vai ganhar dinheiro em cima do... Hoje não. E aí acaba que não é monetizado, mas assim, por mim também tranquilo, eu faço de coração, de verdade. Eu sempre
Eu ressalto muito isso em todos os vídeos que eu falo, que eu coloco pra galera. Olha, eu não tenho compromisso com frequência, eu faço quando dá, porque meu tempo é muito doido. E quando eu faço é porque eu faço de coração. Eu faço realmente de fã pra fã, que é pra emocionar mesmo. Show de bola, João. A gente já tá caminhando mesmo pro final do podcast. Eu queria, mesmo que a gente não aprofunde tanto aqui, bora tentar fazer um top 5 dos melhores animes ou mangás? Animes, né? Animes que marcaram e continuam marcando a tua vida. Número 5? Número 5, de 5 a 1, né? Cara, eu vou colocar aí Hajime no Ippo, que é o de boxe. É o primeiro que já me vem em mente, assim, Hajime no Ippo. É lição de moral atrás de lição de moral. Vai anotando aí. Todo mundo que assiste Hajime no Ippo, inclusive, já termina cada episódio a fim de lutar boxe, porque é a história de um nerd que ele sofria bullying na escola e ele encontra no boxe uma saída, uma forma de extravasar aquilo e mudar de vida. E ele acaba se tornando um campeão nacional de boxe. Então é uma história de vida linda demais, cara. Cada episódio é um anime que eu costumo falar, ele consegue te fazer chorar vendo o protagonista acertar um socão na cara de outra pessoa. Tem que ser, porque essa é a força dos animes, né? Número 4. Emoção atrás de emoção. Cara, número 4, já pensando no meu top 3, eu vou colocar o número 4 aqui, o que tá marcado na pele aqui, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Cara, Fullmetal... Eu tô lendo o mangá e tô adorando. É perfeito. Eu costumo falar, pra mim ele só não tá no meu top 3 ou top 1, porque os que eu vou falar, eles são, assim, é legado. Então não dá pra colocar. Mas o Fullmetal, ele tem um lugar muito especial no meu coração, um anime que eu já assisti 3 vezes, inclusive, porque eu não consigo assistir um episódio e simplesmente... deixar pra lá. Eu tenho que assistir logo a série inteira. Assim, vai embora. Eu vou me embora. É igual aquela música preferida da banda preferida. Tu escuta uma música, já quer ouvir o álbum inteiro. Número 3. Agora eu já até imagino quais sejam, mas eu quero sacar aí quais são os 3 na ordem, né? 3. É isso aí. O 3 eu vou colocar Naruto, por motivos óbvios aqui. Eu tenho marcado na pele também. Narutinho, porque o Naruto ele foi divisor de águas, ele é um Dragon Ball dessa nova geração, né? E ele é muito importante para muita gente, ele é um anime que ele trouxe uma outra ótica, uma profundidade de muita coisa. Vamos ignorar a guerra ninja, tá? Ela não aconteceu. Vamos dizer que Naruto acabou ali quando derrotou o Pain, que tá tudo certo. E aí, avançando um pouquinho... Pra... Nosso top 2 eu vou colocar One Piece, que é inegável, cara, uma obra-prima. One Piece eu não tenho nem palavras para descrever. One Piece ele é um anime que ele começa bobo, ele começa ali com uma pegada, o pirata que estica, etc. E quando você pega nos atuais, ele já mistura política, ele já mistura questões raciais, ele já questão elitista. É um anime extremamente revolucionário em muitos pontos. E o autor ele faz várias críticas ali que estão ali embutidas sobre como existe uma casta da elite que domina o mundo e que ela paga tanto sociedades quanto uma parte da história em benefício próprio. E é sobre isso One Piece. Isso que é muito louco. A galera pensa que é só sobre o pirata que vai achar o baú lá, que ninguém nem sabe o que é One Piece. Inclusive, One Piece é tido como, de fato, um tesouro subjetivo. Então, fica aí One Piece, cara, pra mim é de longe. E obviamente, o número 1, óbvio. É óbvio que é Dragon Ball, né, gente? Porra, pelo amor de Deus. Cara, Dragon Ball, ele não tá no meu top 1 porque é a melhor história, a melhor profundidade. Por exemplo, se eu colocar One Piece do lado de Dragon Ball, One Piece dá uma lavada de história. Em termos de roteiro, né? Em termos de roteiro, a complexidade de One Piece é abissal. É um negócio assim que você não consegue mensurar. One Piece, como eu tô falando, ele começou pequeno e se tornou uma coisa assim épica demais, assim, tudo. Dragon Ball não tem isso. Dragon Ball é simples, é aquele... Chega o vilão ali, eles têm que derrotar o vilão e se tornar mais forte pra isso. Só que o peso cultural de Dragon Ball é o que conta. Ele não foi só um anime, ele foi um movimento, ele foi um movimento cultural, eu me arrisco a dizer. Eu nunca vi na minha vida
nenhum anime encher um estádio pra galera assistir um episódio, como foi o final do Torneio do Poder. E eu volto um pouquinho mais atrás, eu lembro que a saga Buu, quando passava na Cartoon Network, ainda não estava na Globo, ela juntava... a galera não tinha acesso à TV a cabo tão facilmente, não era tão barato na época. As pessoas se juntavam na casa de amigos ou no shopping, ou em lugares onde onde quer tinha que passasse. Televisão que estivesse passando, a galera sentava para assistir. Era um negócio quase final de Copa do Mundo, assim. Então, e o que era o detalhe mais louco, assim, é porque não era um dia, não foi como o episódio final do Torneio do Poder, que se juntou todo mundo para ver e tal, aquela comoção de estádio. Não, era todo dia, cara. Foi todo dia durante a saga do Buu inteira, assim. Então, a saga Buu, acho que ela tem mais de 120 ou 130 episódios, se eu não estou enganado. Imagina as pessoas se reunindo nos lugares 130 vezes para fazer isso, cara. É bizarro. E é gente que não era nerd, era gente que não era geek, era gente, sei lá, cara, era do cara que guarda o carro na rua até o empresário parava para assistir aquilo ali. Era bizarro. Então, pra mim, Dragon Ball, ele é um marco, assim. E foi o que, inclusive, me colocou onde eu tô hoje. Porque eu, antes de tudo isso, eu queria ser desenhista, cara. Eu queria muito ser mangaka. E tu te arrisca a desenhar alguma coisa? Sim. Eu tenho várias revistas que eu fiz de histórias pós Dragon Ball GT, assim, né? Como se fosse o AF, né? Eu fazia minhas próprias. Então, eu tive vários pequenos mangás. Eu tenho uma caixa cheia de mangá, assim, meu. Lógico que uns tracinhos mais ou menos, mas tá lá. Então, antes de tudo, eu queria ser mangaka. E aí acabou que não deu muito certo, virei designer e hoje sou músico, produtor e faço várias coisas, né? Cara, eu tô muito feliz de ter batido esse papo contigo. Como um fã de Toriyama, como um cara que vive esse universo dos mangás, dos animes, porque o meu filho, ele viveu comigo a primeira experiência dele bem pequenininho assistindo um anime foi o Cavaleiros do Zodíaco, que é muito marcante comigo. Sim. Se eu fosse fazer um top 5, eu ia botar Cavaleiros por tudo que marcou na minha vida, né? Apesar de ter uma história que, comparado o roteiro com o que a gente citou aqui, não deve ser tão forte, né? Mas é incrível, e poder ter essa experiência de conversar contigo, que é um cara que vive isso também, além do teu trabalho como produtor musical, como músico, acaba sendo uma aula. É muito importante a gente dar voz e espaço para pessoas como você, para estarem comunicando com o público e falando com tanta paixão do que faz, do que ama. E foi um prazer enorme estar aqui contigo. Eu que agradeço, Ronaldo. Para mim é um prazer, sem dúvida, assim, se eu me chamasse mais 3 vezes para eu vir aqui e falar da mesma coisa, eu ia estar e ainda ia render assunto para muita coisa, cara. Para mim, eu fico muito feliz. Inclusive, o SBT Parade está dando esse espaço para nós nerds aí, nós do meio geek. A gente está falando essa voz que é tão importante para a gente, cara. Legal, João. E eu queria aproveitar esse finalzinho do programa para você divulgar a sua agenda, se tem alguma coisa, mesmo a gente sabendo que o episódio ele é atemporal, ele fica ad eterno aí no YouTube, assim a gente espera. E nem um bug do milênio tire do ar esse programa. Mas fala um pouquinho do que você está fazendo, as pessoas que querem te acompanhar podem te procurar onde? Cara, vocês podem estar me acompanhando, acho que é para aquela ali, né? Vocês podem estar me acompanhando para aquela, essa aqui. Olha, galera, vocês podem estar me acompanhando lá no Instagram, joãobarros.jr. Eu vou estar sempre postando agenda, vou estar sempre postando vídeo, atualizando a galera, fazendo os daily vlogs quando eu tô viajando por aí, tocando, etc. Eu tenho muita banda, então às vezes é difícil eu conseguir falar para vocês uma agenda precisa. Então, tipo, a agenda da semana, o que vai acontecer na semana. Hoje a gente tá... hoje é dia 6 de maio, nessa gravação desse programa aqui. Então, dia 16 eu vou estar tocando com Afterlife, que é o Avenged Sevenfold Cover, e a banda Cartel Rock, que faz o tributo New Metal. Nesse dia a gente vai fazer um especial Korn. Então, eu tenho outras bandas, eu vou estar tocando com o Slipknot Cover final do mês, vou estar tocando com o System of a Down Cover em Castanhal no final do mês. Cara, é muita coisa, é muita agenda para estar atualizando vocês. Então, me sigam no Instagram, vão lá no meu YouTube. No meu YouTube é mais pra galera das antigas, é mais tokusatsu, mas se vocês quiserem dar uma olhadinha também, estão convidados. Obrigado, João, pela tua presença. O nosso Égua do Nerd vai ficando por aqui. Já fica aqui um convite para que o João possa voltar, para a gente falar de outros temas, para
enfim, trazer ele de repente com outro especialista em animes. E a turma otaku vai estar sempre presente aqui. É isso que a gente preza, né, pelo programa, né, a diversidade de conteúdos dentro dessa seara nerd que é apaixonante. A gente quer falar muito mais e sempre que possível sobre esses temas. Muito obrigado, acompanhe a gente com os outros episódios espalhados aqui pelo canal no YouTube do SBT Pará e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente. Valeu!